Adoremos a Deus, nosso Salvador. Irmãos, adoremos o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É o amor de Cristo que nos atrai todos os dias para o banquete da Eucaristia. Ele aqui oferece-nos os dons mais excelentes que tem para nos dar. O seu próprio Filho sacrificado por nós e para a nossa felicidade, para a nossa salvação. Vamos celebrar a Eucaristia sob o terno olhar de Maria, a Virgem Mãe de Jesus. Maria é a mulher eucarística. Mais do que ninguém, ela ensina-nos a celebrar verdadeiramente os mistérios de seu Filho Jesus. Então, com um coração contrito, reconheçamos as nossas faltas, peçamos perdão para celebrar santamente estes mistérios. E confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amor infinito acumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Jonas. Jonas ficou muito desgostoso e irritado quando Deus perdoou aos ninivitas e orou dizendo: Ah, Senhor, não era isto que eu dizia quando estava ainda na minha terra? Por isso me apressei a fugir para Tarsis, por saber que sois um Deus clemente e compassivo, lento para a ira, rico de misericórdia e sempre disposto a desistir do castigo.
Mas agora, Senhor, tirai-me a vida, porque para mim é melhor morrer do que ficar vivo. O Senhor respondeu-lhe: terás razão para te irritares? Jonas saiu de Nínive e instalou-se a oriente da cidade. Aí fez uma cabana e sentou-se à sua sombra para ver o que acontecia à cidade. Então o Senhor Deus fez crescer um rícino que se elevou por cima de Jonas para lhe dar sombra à cabeça e o livrar do seu mau humor. Jonas ficou muito contente com o rícino, mas no dia seguinte, ao romper da manhã, Deus mandou um verme que roeu as raízes do rícino e ele secou. Ao nascer do sol, Deus fez soprar do oriente um vento abrasador e o sol bateu em cheio na cabeça de Jonas, fazendo-o desmaiar. E Jonas tornou a pedir a morte, exclamando: para mim é melhor morrer do que ficar vivo. Então Deus disse a Jonas: terás razão para te irritares por causa do rícino? Jonas respondeu: tenho razão de me irritar mortalmente. O Senhor disse-lhe: tu tens pena do rícino, que não te deu qualquer trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e numa noite morreu. E eu não devia ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de grande número de animais? Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Tende piedade de mim, Senhor, que a vós clamo todo o dia. Alegrai a alma do vosso servo, porque a vós, Senhor, elevo a minha alma. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Vós, Senhor, sois bom e indulgente, cheio de misericórdia para com todos os que vos invocam. Ouvi, Senhor, a minha oração, atendei a voz da minha súplica. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Todos os povos que criastes virão adorar-vos, Senhor, e glorificar o vosso nome. Porque vós sois grande e operais maravilhas, vós sois
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhe Jesus: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é orante e mestre de oração e ensina-nos não só quando nos apresenta como hoje esta oração do Pai Nosso, mas ensina-nos também quando reza, quando se coloca de coração aberto diante do Pai e lhe abre e lhe apresenta todas as necessidades da humanidade, quando lhe apresenta ao Pai as nossas necessidades. E quando nós surpreendemos Jesus em oração, nós podemos identificar o grau de intimidade, de proximidade que existia entre ele e o Pai. E é diante desta experiência orante de Jesus que os discípulos testemunham que lhe vêm pedir: ensina-nos a rezar também. Nós somos estimulados à oração quando vemos outros rezar. Ajuda-nos imenso quando vemos e escutamos testemunhos orantes, porque o testemunho tem uma força enorme, tem um poder de motivação, de convocatória para este encontro íntimo com Jesus e por Jesus com o Pai. Mas se Jesus nos ensina a orar enquanto ora, Ele também nos deixa muitos ensinamentos sobre a oração. Mas hoje, tendo em conta a nossa fragilidade, porque nós não sabemos o que pedir nas nossas orações, Jesus compõe uma oração, apresenta-nos a sua própria oração para que nós a façamos nossa. E por isso todos os dias nós rezamos esta oração. Na versão de São Mateus, hoje escutamos esta forma mais abreviada na versão de São Lucas, a oração do Pai Nosso. E esta oração começa exatamente com uma palavra que revoluciona a forma dos homens se relacionarem com Deus, chamando a Deus de Pai. Porque dizer Pai é ganhar logo a confiança de Deus, porque quando nós chamamos a Deus Pai, significa que nós nos sentimos verdadeiramente filhos, dependentes, necessitados deste Deus Pai. E por isso, quando um filho, quando uma criança se volta para o seu pai e reclama a sua atenção e lhe pede aquilo que mais necessita, qual é o pai que fica indiferente? Ora, também nós, ao rezarmos e ao chamarmos a Deus de Pai, devemos experimentar também o quanto Ele se volta para nós, o quanto Ele volta para nós o seu olhar,
quanto Ele se mostra solícito para atender às nossas necessidades. Depois ensina-nos a santificar o seu nome. E santificar o seu nome é vivermos uma vida santa. A melhor forma de honrarmos o Deus Santo e o seu santo nome é vivermos uma vida que aspira constantemente a ser santos, como Deus é santo. Depois ensina-nos a pedir o seu reino. Pedir o reino de Deus é pedir tudo, porque o seu reino é um reino de paz, é um reino de justiça, de perdão, de reconciliação, de solidariedade, de caridade entre os irmãos. Por isso, sempre que pedimos o reino de Deus, estamos a pedir todos estes bens. E com o pedido do reino, pedimos também o pão de cada dia. Pedimos este pão que Ele nos oferece todos os dias na Eucaristia. Mas ao pedirmos o pão, também pedimos o pão do nosso salário. Também pedimos o pão do trabalho que nós todos os dias nos entregamos. E quando temos saúde, quando temos a oportunidade de trabalhar e de receber um justo salário, nós estamos a ser abençoados por Deus com este pão de cada dia. Um pão que o Senhor nos dá e um pão que o Senhor nos pede que distribuamos pelos irmãos, que sejamos solidários. Sim, porque Deus atende às necessidades dos homens e mulheres à face da terra através da nossa generosidade. Por isso, para que se cumpra este pedido que fazemos todos os dias no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, para que ele se cumpra, o Senhor quer servir-se da generosidade do nosso coração. E depois ensina-nos a sermos generosos em pedir o perdão e em dar o perdão. Sem perdão não há família, sem perdão não há comunidade cristã, sem perdão não há comunidade religiosa, não há paróquia. Em todos os momentos, quando há duas pessoas, sempre elas se podem ferir nas suas atitudes, nas suas palavras ou até nos seus silêncios. Mas o Senhor deixou-nos esta oportunidade de constantemente podermos pedir o perdão, pedir desculpa e também sermos generosos a dar o perdão àqueles que nos o pedem. E assim, vivendo este perdão, nós construímos comunidades de paz. Construímos famílias onde dá gosto viver, onde as pessoas se escutam, onde as pessoas dialogam, onde as pessoas se servem umas às outras. Se num casal, numa família, não há espaço para o perdão, então é uma família muito pobre, porque o Senhor pediu-nos para que nós pedíssemos todos os dias perdão uns aos outros. Para quê? Para nos abrirmos cada vez mais às grandezas, às graças que Deus nos quer oferecer. E então, nós, fortalecidos pelo pão de cada dia, o pão do corpo e o pão do espírito, exercitando o perdão, nós estamos mais fortes para não cairmos na tentação. E a tentação aparece na nossa vida sob as mais variadas formas. Nós cristãos estamos do mundo, somos cidadãos do mundo. O mundo é bom, é amado, é criado por Deus. Mas também sabemos como o mundo sempre nos apresenta muitas oportunidades de cair, de sermos infiéis ao plano de Deus. Por isso precisamos de pedir todos os dias ao Senhor que não nos deixe cair na tentação. E assim nós renovamos todos os dias esta nossa relação filial com Deus Pai. Porque Jesus encarnou, veio até nós, fez-se homem pelo seio da Virgem Maria, exatamente para restabelecer esta nossa relação filial com Deus Pai. Unidos a Jesus, unidos a Maria,
nós aproximamos-nos do Pai, experimentamos o seu amor e somos capazes de o partilhar àqueles que estão próximos de nós e àqueles que estão longe. Sim, porque pelo amor, pela força da oração, nós podemos chegar a todos os cantos da humanidade. Rezar, como Jesus o fez, é amar. E pela oração nós podemos chegar longe, oferecendo, como nos ensinou a Virgem Maria em Fátima, os nossos pequenos sacrifícios de cada dia. A oração está intimamente unida ao sacrifício, à penitência. E oferecendo esta oração, oferecendo estes pequenos sacrifícios, nós estamos a unir-nos a Jesus para que toda a humanidade seja salva e encontre a alegria de viver na plenitude dos filhos de Deus. Irmãs e irmãos, estando Jesus em oração, os discípulos pediram-lhe que os ensinasse a rezar. Então, do coração do Filho de Deus, nasceu a mais bela súplica. Peçamos ao Pai que nos ajude a orar sem cessar, com muita fé e esperança. Senhor, ensinai-nos a orar. Senhor, ensinai-nos a orar. Pelas comunidades cristãs de todo o mundo, para que celebrem a liturgia renovada pela Igreja, com fé viva, interioridade e grande alegria, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Por todos os homens e mulheres da nossa pátria, para que sintam a força renovadora da oração e queiram ser mendigos de Deus e dos seus bens, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Pelos que pedem a Deus com toda a confiança que lhes dê dia após dia o mais necessário, para que creiam que o Pai os ouve e os atende, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Pelos que entendem muito pouco do amor de Deus e até lamentam que Ele perdoe aos pecadores, para que se convertam ao amor e ao perdão, oremos. Pelos que entre nós experimentam que Deus é bom e tudo perdoa aos que se abeiram do sacramento da penitência, para que façam de cada celebração uma grande festa, oremos. Senhor, ensinai-nos a orar. Pai do céu, que nos convidais a imitar Jesus, o grande orante, fazei-nos entrar em diálogo filial convosco, que sois a fonte e a meta da nossa vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criastes o homem à vossa imagem e o fizestes renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Na aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com a consciência de que somos verdadeiramente filhos muito amados do Pai, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in a hand only. Ao desplazar-se para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
todos os que se deixam guiar pelo Espírito, esses é que são filhos de Deus. Recebestes o Espírito, que faz de vós filhos adotivos. É por ele que clamamos, Abba, Esse mesmo Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Recebestes o Espírito, que faz de vós filhos adotivos. É por ele que clamamos, Abba, Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Recebestes o Espírito, que faz de vós filhos adotivos. É por ele que clamamos,
Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.